Fala galera, chegou o grande dia, amém? Nosso primeiro episódio do podcast Transformadamente, amém? Creio que vocês criaram expectativa e aprove ao Senhor me dar a oportunidade de estar entrevistando esse podcast, amém? E vim também com meu irmão, que é uma honra estar com ele, né? Que também vai apresentar junto comigo, Igor Nogueira. Se apresenta aí, irmão. Fala galera, tudo bom? Como o pastor bem disse, me chamo Igor Nogueira. É um momento de gratidão, um momento muito bom para nossas vidas. Planejamos e decidimos que através desse podcast nós cremos que pessoas serão alcançadas, você será alcançado e de verdade Deus vai fazer a sua mente ser transformada, amém? Amém. E também, irmãos, eu tive a oportunidade e a honra direta de Deus, né, de convidar o meu amigo, o meu irmão, um cara que é uma voz para essa geração e a nação brasileira tem escutado o nome desse homem, tem ouvido a voz desse homem. Ele tem sido uma voz para esse tempo. Amém? Que honra tê-lo aqui, meu irmão Eric Castro. Amém. Se apresenta aí, fala. Queridos, Deus abençoe. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Bruno, do Igor também. Deus abençoe. Uma honra poder estar aqui no Transformadamente. Gostei muito do tema. Eu tenho certeza que será para a glória de Deus. Para quem não me conhece, evangelista Eric Castro, da Assembleia de Deus, tá bom? Ministério de Madureira, tá bom? Casado, pai de 3 filhos, né? E para a glória de Deus, tendo a honra de estar aqui com os irmãos para poder falar um pouquinho, contar um pouco não só da história, mas também dos recomeços que Deus me deu para a minha vida. Deus abençoe. Amém. E para você que está pensando assim, o que vai acontecer? Fica aí, tá? Os cortes eu sei que é bom, a gente vê o corte, só que, irmãos, Deus deu uma direção para a gente para trazer esse cara, porque esse cara tem uma história maravilhosa. Amém? Então, irmão, você reside aonde? Você está morando aonde? Nasceu aqui mesmo no Rio? Fala aí. Glória a Deus. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Especialmente hoje mais conhecido como o Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. E hoje, com a influência, né, que nós temos, né, pela misericórdia de Deus, podendo ser canal para dentro dessa comunidade onde nós moramos, né? Uma comunidade onde outrora não existiu o tráfico de drogas, porém, hoje muito influenciada, né? Mas nós, como fomos chamados por Cristo, somos luz desse mundo. Estou ali dentro para poder ser reflexo de Cristo para aquele povo ali, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É legal, né, falar bastante sobre isso, porque nós precisamos entender que é justamente o que o Eric falou. Onde que nós moramos, nós temos que ser essa influência. Verdade. Né? Por mais que às vezes a influência humana ali do mundo é muito maior, mas se Deus colocou ali, com certeza foi com essa missão. Né? E também nós queremos perguntar um pouco, Eric, a respeito da sua infância, né? Como foi a sua infância, né? Você não nasceu em berço evangélico, Não, né? não nasci. Então, Não nasci. Conta um pouco aí de como foi a sua infância. Conto, com certeza. O que acontece, cara? Eu nasci num berço espírita, eu sempre digo isso, né? Minha casa era um terreno, né? Com mais de 5 famílias vivendo dentro do mesmo ambiente. E nós éramos em 11, 12, 13, 14, 15 comigo, 15 primos dentro de um terreno, né? Sendo que desses 11 eram de uma família só, que era da minha falecida tia Edna. Sempre que eu tenho a oportunidade eu menciono ela, porque foi um canal de bênção para a minha vida, mas era uma guerra espiritual muito grande, né? Por ter vivido nesse meio ali, eu sempre falo que minha avó era uma pessoa que eu era apaixonado, mas eu tive muita influência dela para o que eu vivi na minha infância, né? Eu não tive uma infância ruim como outras crianças tiveram, eu sempre tive, graças a Deus, do bom e do melhor, porém, né, a gente vivenciou um mundo muito pesado, né, espiritualmente dizendo. A gente meio que tinha que ter a obrigação de semanalmente cumprir um rito, né, dentro de um terreiro de candomblé, de umbanda. A gente estava centro de mesa toda semana e aquilo ali gerou no nosso meio que nós deveríamos caminhar em virtude daquilo ali, né? Minha tia Edna orando de um lado, né, do meu lado direito lá, de frente para minha casa, na verdade, meu tio Washington, minha tia Lília, levando a gente para a igreja toda semana. Então, assim, era um misto de emoções, era um misto de influências, e eu cresci nesse meio, até que chegou uma parte da minha caminhada ainda como criança,
que eu tomei a decisão de ir para o catolicismo, ainda com uma influência muito grande dentro do candomblé, né? Tinha meus ritos que eu fazia, minha caminhada, que eu oferecia minhas coisas, mas chegou um tempo na minha vida que eu decidi me abster de tudo isso e seguir minha rota dessa maneira. Assim, Aí você foi pro catolicismo. eu fui é para o isso? catolicismo, mas Entendi. cresci, né, praticamente aos 12 anos de idade, eu comecei a ter uma visão diferente, né, da vida. Passei por muitas coisas na minha infância, né? Todo mundo cresce com um objetivo, com um sonho de vida, Sim, sim. né? E eu acho que eu fui uma criança muito desacreditada por todo mundo, né? Existe talvez para o nosso cunho cristão não seja tão relevante, mas existe um trecho da música até do Racionais que fala por a gente ser de um determinado lugar, a gente tem que fazer 2, 3 vezes melhor, né? Então eu sempre tive muito essa expectativa de querer dobrar a minha percepção de vida. Se eu podia fazer uma vez, eu tentava fazer 2, porque eu tinha que provar que eu era bom naquilo ali, porque a gente viveu num ambiente onde as pessoas se achavam melhor que as outras e eu consegui dar a volta por cima na minha infância ainda nisso. O Estudando. reconhecimento vinha, desculpa até te cortar, mas Sim. o reconhecimento vinha pelo que você fazia, não pelo que era. Né? Exatamente, não pelo que era. Entendeu? Porque a minha casa era mais feinha, né? De onde a gente morava. Né? A gente não tinha uma condição de ter uma casa boa, a gente não tinha uma condição de morar num lugar com mais autenticidade. Né? Toda vez que chovia, a nossa casa era alagada. Então tinha muita zoação quando a gente era pequeno, é normal, né? Quando criança, a gente tem essa questão das brincadeiras de criança, isso é normal, mas isso influenciou muita coisa na minha vida, né? Mas eu sempre fui uma criança, desde criança, né? Que eu pegava essas informações e nunca me permiti deixar essas informações passarem por cima de mim. Sempre usei elas como combustível. Então, assim, eu tive uma infância bem conturbada, não só... Conturbada, quando eu digo assim, é nessa questão espiritual. Sim, sim. Tá? De saber para onde vai, o que eu faço, qual direção eu tomo, qual rumo ou caminho eu vou tomar, mas sempre com pessoas que me cercavam ali. Eu acredito que tenha sido, né, as mãos de Deus inseridas, né, dentro da minha família, para que tivesse esse cuidado. Né? Hoje, pela misericórdia, quando eu encontro com meus primos, né, desses 11, né, eles falam que têm orgulho de me ver, da forma que a gente caminha, pregando pelo Brasil e tudo mais, Legal. mas por influência de alguém. Né? Eu costumo dizer, Bruno, que a gente hoje, né, quando a gente pega a Bíblia, na verdade, a gente olha para a Bíblia e vê Salomão oferecendo sacrifício. Né? A Bíblia fala que quando o sacrifício era aceito, a casa inundava de fumaça. Mas, pô, todo mundo que está ali debaixo daquela fumaça só está porque alguém decidiu acender. Né? Meu Deus. Então nós somos fruto de alguém que acendeu um dia uma fogueira, Nossa. de alguém que acendeu um dia um sacrifício. Então nós somos frutos de alguém que dobrou o joelho, Amém. né? Que clamou pela nossa vida. Então sempre sou muito grato a eles, que eu falo assim, se não fosse titia, né? Hoje eu não estaria aqui. Alguém tem que acender a fogueira. Amém. Né? Às vezes a gente é muito ingrato a nível de olhar na nossa vida e falar, eu cheguei. Não. Teve alguém que pagou preço de oração. Teve alguém que dobrou muito o joelho. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, tipo assim, eu sou muito grato, né? Porque se não fosse os joelhos de outras pessoas dobrados, eu não estaria aqui hoje. Nossa. Top, muito forte, né, cara? E é legal porque justamente isso a gente tem que ter. Né? E o que eu acho legal é que quando a gente não tem, literalmente falando assim, de família, de pessoas próximas, Deus levanta amigos. Verdade. Né? Deus levanta pessoas. Levanta. Né? Esses dias o apóstolo lá na igreja usou uma frase de que Deus não precisa da gente, mas ele conta com a gente. Verdade. Né? E ele faz questão da gente fazer parte do plano dele. Né? Ele nos criou para isso, justamente. E é muito legal, Eric, de verdade, você falar isso, porque acho que muita gente vive nesse mix de sentimentos do lado espiritual. Sim. Né? Às vezes um pai ou uma mãe leva para um lado, um primo, um tio influencia para o outro. Verdade. E o que mais importa é a decisão final que nós tomamos. Verdade. Né? E graças a Deus você foi caminhando e escolheu a decisão correta. Até né? porque, né, pastor Bruno, assim, a questão, Igor, que nós somos convencidos pelo Espírito isso aí, Santo. é isso aí. Totalmente. Deus não é um ser antidemocrático, É Deus isso é um aí. ser democrático. Porque a nossa sociedade ainda não entendeu isso. As pessoas têm Deus como um Deus tirano. Uhum. Né? Ah, Deus mata, Deus faz. Não, as pessoas têm suas próprias escolhas, seus Ok. próprios caminhos. Isso aí. Né? Então, isso depende de cada um. Chega, logicamente, a idade de uma maturidade que você começa a ter consciência do que você quer para sua vida. Entendeu? Não, e isso aí é interessante, porque eu conheço também pessoas que vieram dessa mesma linhagem e que, cara,
é totalmente desacreditado pela humanidade, né? Olha assim e fala, cara, aquele cara ali é praticamente impossível, mas parece que Deus é atraído por essa palavra, né, velho? Tipo, cara, aquele cara ali não tem jeito, mano. Aquele cara ali não tem, eu não tenho expectativa nenhuma. Aí Deus olha e fala assim, mano, eu quero ele. Mas é assim que Deus gosta, pô. Eu vi esses dias alguém falando assim, parece que às vezes Deus gosta da confusão. Uau. É, parece que às vezes Deus gosta da confusão. Você pega Davi. Davi era o menor da sua casa, escondido atrás das malhadas, Isso aí. trabalhando, matando leão, urso todo dia. E quem eram os principais que estavam cotados para assumir o reinado? Não era Davi, que era o pequeno. Eram os irmãos que estavam na frente de guerra. Deus vai lá, faz uma confusão só, manda chamar todo mundo na expectativa de que iria ser chamado. Aí Deus grita para Samuel e fala assim, Samuel, não olha como o homem vê, não veja pela aparência. Aí Samuel vai dar um grito e vai dizer, acabaram-se os mancebos? Não, ainda falta o menor, chama ele, porque nós não nos assentaremos enquanto o menor não chegar. Isso aí. Porque Deus não vê na perspectiva É humana. isso aí. Deus vê pela perspectiva do que está do lado de dentro e não pelo que está do lado de fora. Por isso que muitas das vezes alguém vai perguntar assim, pô, por que fulano morreu? Porque talvez fulano que morreu, Deus levou, permitiu levar, né? Às vezes não teve a oportunidade de pregar o evangelho, de ter um chamado, porque Deus sabe que se permite aquela pessoa ficar, aquela pessoa não seria, então Deus prefere recolher. Às vezes porque Deus prefere um Davi que vai ser submisso, que vai entender o que ele quer, que vai permanecer onde ele quer, que vai tomar a direção do que ele quer, do que uma pessoa que lá na frente vai se perder. Meu Deus. Deus não vê por tamanho, Deus não vê por aparência, Deus não vê por questão financeira, Deus vê pela alma, pô. Por isso que, olhando para o tema que foi dado aqui, não é o que está fora, é sempre o que está do lado de dentro. Entendeu? E a gente vê que, cara, o estereótipo, né, mano? Sim. A gente, pô, cara, aquele cara ali. Quantas vezes eu mesmo disse, Eric, assim, Deus, cara, tem gente muito mais capaz que eu, sabe, velho? Eu acredito que você também já pensou nisso, né? De estar em lugares assim, você que, para a glória de Deus, tem sido uma voz para essa nação. Acredito de você ter olhado assim, talvez, no momento ali que você deu uma relaxada ali no quarto e disse, cara, tipo, olha onde eu estava, velho. Sabe, pro que eu tô vivendo hoje. Deus, cara, o Senhor me chamou. Agora vamos lá para a questão da sua juventude, cara. E como é que foi essa juventude? Então, pegando um aparato nisso que você está falando, todas as vezes que eu entro no avião, então que eu estou no ônibus indo viajar, até porque eu não tenho essa vaidade, né? Se tiver que ir de ônibus eu vou, se tiver que ir de avião eu vou. Eu sempre olho para trás e eu falo assim, cara, como é que eu cheguei aqui, irmão? Caramba. Sabe, bate um misto de emoções a nível de você falar assim, o que deu na cabeça desse pastor, o que deu na cabeça dessa igreja me convidar? Que a primeira pergunta que eu faço é, quem era eu? Falo, caraca, 13 anos de evangelho, né? A idade que meu filho tenha 12, um ano antes eu me converti, quase. 13 anos de evangelho, eu fico pensando assim, eu falo, irmão, há 13 anos atrás eu estava parado numa esquina, né? Segurando às vezes uma pistola com um amigo, com outro fuzil, fumando um cigarro de maconha, me acabando numa balada, acabando em baile de comunidade. Eu comecei com 12 anos, pô. Caramba. 12 anos é muito cedo para você começar uma criança. 12 para 13 eu já estava dentro de um baile de favela. Caramba. Primeira vez colocando, furando loló dentro de uma comunidade, entendeu? Tipo assim, para pensar, saindo domingo, tua mãe achando que você estava num lugar, você está dizendo que está no outro. Então, tipo assim, esse foi o início da minha juventude. Lógico, teve um start? Teve, que eu não gosto de entrar nele para falar dele. Mas, tipo assim, algo mexeu comigo a nível de eu querer vivenciar isso. Meio que criou uma revolta. Então, tipo assim, dessa revolta me puxou um gatilho e desse gatilho eu acabei vivenciando coisas que... muita gente fala, pô, você tá com 32 anos de idade, tipo assim, com um caminhão de vida pela frente. Só que, irmão, de verdade, dos meus 12 aos 18, que foi minha conversão, vivi muita coisa que muita gente que tem 30, 40, 50 anos não vivenciou. Então, tipo assim, tudo que eu vivi nesse meio tempo, eu fico olhando e falando assim, como é que eu cheguei aqui? Como é que tudo isso aconteceu? Porque assim, a gente quando é jovem, a gente só quer vivenciar aquele momento como se não houvesse amanhã. Verdade. Só que tudo tem uma consequência, irmão. E sabe o que me entristece? Isso é que talvez não seja o tema em si, mas a nossa geração está muito perdida. Eu estou vendo uma geração, infelizmente, Bruno, e eu me entristeço com isso, que a maioria estão se desviando para criar testemunho. Poxa, sim. Não sei se você tem percebido isso, mas é triste ver uma geração. E existe uma trend, né, que fala, no TikTok, no Instagram, em que as pessoas dizem assim, como é que é? Eu
eu era assim, agora estou assim, assado, né? E aquela pessoa, ela mostra o antes e o depois dela, né? Ela na igreja e depois ela desviada. E aparentemente parece que ela criou aquilo ali para quando voltar ela criar um tipo de engajamento, É um personagem, né? um personagem para depois falar, olha o Gerar que eu impacto, vivi né? no mundo. Não, o testemunho não é isso, irmão. Não é você sair para fazer algo. Assim, eu não sou contra, tudo bem, cada um tem um particular em questão de tatuagem, não é o nosso coisa. As pessoas saem para criar um vínculo e falar, eu quero fazer isso aqui, daqui a pouco eu volto. Ok. É isso aí. Entendeu? Quando na verdade não é sobre isso. O evangelho é sobre renúncia, é sobre transformação de mente. É metanoia, Romanos capítulo 12, né? Como está escrito aqui, eu até deixei separado aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Compaixão significa união de sentimento. A compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Ok. Então, tipo assim, a gente precisa ter uma renovação de mente. Enquanto a gente não entender que a renovação de mente, você não precisa sair para fazer, mas você precisa permanecer, nós vamos continuar gerando uma geração doente. De pessoas que acham que para conseguir se sarar ou conseguir ter uma determinada relevância, elas precisam de se desviar, criar um personagem e dizer, eu vivi isso lá fora, e não é sobre isso. Tá? Porque uma coisa é alguém que não tem conhecimento, outra coisa é alguém que tem o conhecimento. O que a Bíblia fala? O meu povo pereceu pelo quê? Falta de conhecimento. Na verdade, todo mundo conhece, mas faz isso pela emoção, pelo mundo das redes sociais, do engajamento, do quanto aquilo ali vai gerar para ela futuramente. Então, assim, particularmente falando de mim, 13 anos de idade eu estava na rua. 13 anos de idade eu estava andando pelo Rio de Janeiro, conhecendo vários bares de comunidade. Entendeu? Vendo bandido dar tiro pro alto, vendo aquele alvoroço dentro de comunidade, aquele mundo que você acha que aquele mundo ali é para você. E a falsa liberdade também, né? Exatamente. Assim, eu vejo que existe uma geração, né? Eu, quando eu era mais novo, desculpa te cortar, Sim. mas quando eu era mais novo, eu achava assim, cara, eu quero ficar adulto logo para eu ser livre, É sempre sabe? assim, né? Eu queria ser livre, né? Poder escolher, né? Fazer o que eu quero, né? Só que a gente entende que pelo Evangelho, a matemática de Deus não bate com a conta humana, né? O humano nunca vai estar entendido daquilo que Deus tem, porque a liberdade para a gente, para o homem natural, é poder fazer o que quer, né? Não, eu quero fazer aquilo ali, só que para Deus não, para Deus é o oposto. É você poder fazer o que quer, mas escolher não fazer. É isso aí. Isso é liberdade. Isso aí. E essa geração vive essa falsa liberdade. Não, eu quero fazer, eu posso fazer, só que a gente é livre ao ponto de dizer, cara, eu posso, mas não quero, né? Exatamente. Então, é o que você falou, cara, eu via tudo aquilo, né? Você pode até continuar. Mas só complementando em cima do que você falou, Bruno. O que acontece? Você pega a geração de hoje. Ela vai te perguntar assim, posso fumar? Pode. Posso beber? Posso. Posso me prostituir? Posso. Posso ter 2 mulheres? Lógico que pode. Eu estou dizendo para você que não pode, você pode. Eu posso me drogar? Pode, fica à vontade. Você quer viver uma vida dupla, cantar hoje e amanhã se prostituir? Fica à vontade. Você quer estar na igreja hoje, pregar, dar glória, virar a igreja e amanhã você está dentro de um prostíbulo? Fica à vontade. Só tem uma coisa, você não vai poder entrar no céu dessa maneira. Isso aí. Você tem as suas escolhas. Deus te dá a liberdade que você quer. Ele é tão democrático que ele dá para você o direito de você plantar o que você quiser, mas também colher tudo o que você plantou. Isso aí a religião te ensina isso, né? A religiosidade, ela fala que você não pode. É. Jesus não. Ele fala, tudo te é lícito, mas nem tudo, Nem te, tudo convém. te convém. É muito prazeroso você olhar para algo e você falar, cara, eu posso beber isso aqui. Só que, cara, eu não quero. Não, eu sou tão livre como Eu sou tão livre que eu também não quero fazer isso Eu não daqui. quero fazer isso. Entendeu? E essa é a verdadeira libertação. Exato. Né? Não é Para a porque eu não liberdade, posso. né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. E isso aponta também, Eric, para você retomar, isso aponta para uma mente que não foi transformada, isso cara. aí. Existem isso aí. perguntas de pessoas que estão na igreja, mas que não entenderam o que é ser igreja. É isso aí. Então essa Exato, pergunta revela a mentalidade que Verdade. temos. A gente vê tanta gente que tem anos de evangelho, né? Só que a gente vê que envelheceu e não amadureceu. Verdade. Por quê? Porque as perguntas são as mesmas Exatamente. de anos atrás. Eu posso fazer, posso. pastor? Será que eu posso fazer?
isso aponta para uma mentalidade que não foi transformada. Cara. Exatamente. A gente viveu o tempo A gente viveu, não, eu não vivi assim, né? Mas todo mundo sempre comenta a questão de como eram as Assembleias de Deus nos tempos passados. Não podia assistir televisão, não podia jogar futebol, não podia isso, não podia assado. Televisão hoje está dentro da igreja, irmão. Tem uma parede de televisão dentro da igreja hoje, não pode. Entendeu? Tipo assim, então soa-se como aquele tempo ali que era mais um tempo da regra, né? Dos pastores mais caxias e tal. Entendeu? O pessoal já era mais robusto, mais sério, mas tipo assim, muitas pessoas acabaram se tornando, não digo escravo daquilo ali, mas também talvez pela falta do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus, as pessoas se levaram por isso. Entendeu? Porque assim, querendo ou não, de alguma forma, isso levou as pessoas por um caminho. Tirou a liberdade? Talvez sim, talvez não, mas levou as pessoas por um caminho onde elas achavam que não podia fazer nada. Aí é exemplo. É um passarinho dentro de uma gaiola com a porta aberta. Não, exato. Só para não confundir rapidinho para quem tá assistindo, questão doutrinária com uma questão secular, tá bom? Só para não misturar. Assim, a gente está falando de uma liberdade no mundo cristão e de uma liberdade no mundo cristão, mas que não me impeça de eu fazer nada e ao mesmo tempo me gere uma consequência. Uma questão doutrinária, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre tudo aquilo que um dia falaram que era errado, mas na verdade não era. Agora, do outro lado, a gente está falando sobre o que é errado e as consequências daquilo que vai me gerar, beleza? Então, assim, infelizmente, muitas pessoas foram aprisionadas por esse lado. Agora, para o que nós vivenciamos, do mundo que nós vivenciamos, você pega Jesus aonde? No deserto, Satanás oferece tudo para ele. Coloca na mesa o que ele queria. Tudo isso te darei se fizer o quê? Se me servires. Jesus foi negando tudo, mas, tipo assim, rebateu Satanás em cima do quê? Da palavra. Mas é o que falta para a nossa geração. A ausência, o vazio, a tristeza, tudo que a nossa geração passa hoje é pela ausência da palavra. Meu Deus. Aí você estava no baile com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Meu Deus do céu. 13 anos de idade, 14 para 15, eu já comecei a vivenciar. Eu acelerei um pouco o processo. Porque você conhece pessoas. Você faz ponte com pessoas. E quando eu comecei a acelerar esse processo, assim, eu nunca tive vontade de usar outras coisas, né? A vibe, né, da juventude na minha juventude era maconha. Então, assim, o que me fazia esquecer os problemas que eu tinha ainda adolescente, né, era maconha. O que me fazia tapar um pouco do período pré-depressivo que eu vivia era maconha. Então eu procurava um subterfúgio na droga para tampar aquilo que eu sentia. Então, assim, nesse processo eu acelerei, tá? Porque, assim, querendo ou não, os ambientes eles vão te levando. Enquanto você não tem a mente transformada, é o ambiente que te leva. Você vai em direção ao que o ambiente está te levando. Por isso que Paulo fala o quê? Você tem que ir na contramão do mundo. Mas para ir na contramão do mundo, alguém tem que pregar para você. Então, eu vivi dos 12 aos meus 18 anos, totalmente na mão do mundo, até que eu tive um encontro com a palavra. Amém. Eu não posso te dizer que a palavra não veio de encontro durante esse período. Veio tanto que todas as vezes que alguém entregava algo para mim relacionado à fé, à palavra de Deus, alguém vinha para mim e falava assim: ô jovem, Jesus te ama, tá bom? Tem um livramento de Deus na tua vida. Assim, leigo, não entendia nada. Pô, que livramento é esse? Quando vai acontecer? Quando vai ser? E eu continuava curtindo a vida sem mais nem menos. Porque assim, pô, tem livramento. Beleza, vou sair hoje tranquilo. Já tem um livramento pra conta. Tô saindo hoje debaixo eu saía tranquilo, pô. Vai parar numa boca de fumo. Parava tranquilo. Já tem um livramento pra conta. Essa é a mente de um jovem que está dentro de um baile, que está dentro de uma boca. Porque na mente dele ele não precisa passar aquilo ali. Já tem um livramento, pô. Ele já está saciado com o livramento que ele recebeu ali. Só que ele não entendeu que a vida dele não pode ser aprisionada dentro daquilo ali. Então por que muitos jovens hoje morrem numa boca de fumo? Porque muitas das vezes eles escutam e acham que só porque recebeu um livramento hoje, amanhã vai ser a mesma coisa. Não. O diabo ele é sagaz, pô. Ele sabe por que caminho te levar.
Ele sabe por qual caminho te derrubar. Entendeu? Então, assim, Bruno, eu vivi coisas. Inclusive, eu já contei isso uma vez, que saindo de um baile de comunidade no Rio, a gente atravessou para uma passarela, né? A gente saiu de uma comunidade, atravessamos para um outro lado, e parece que aquilo ali foi uma afronta para os outros traficantes da outra facção. Porque a gente saiu do baile de uma comunidade que era uma facção, fomos para o outro lado, embora fosse na pista central da Avenida Brasil ali, central na lateral, desculpa, a gente parou no ponto de ônibus, mas para eles aquilo ali foi uma afronta. A ponto deles saírem com fuzil, pistola e dar tiro em cima da gente. Caramba. E aí eu me perguntei naquele dia, pô, o que eu tô fazendo aquela loucura que eu fiz, irmão? Porque, tipo assim, embora eu tenha escutado que receberia o livramento, na hora que eles atiraram, deram o tiro pegou praticamente 5, 30 centímetros perto de mim, Meu Deus. que eu estava debaixo, né, da cobertura do ponto de ônibus, e eu escutei o barulho da bala batendo no ponto de ônibus. A pergunta que eu te faço é, como é que aquela bala não atingiu? Porque todas as vezes que eu saía de casa, eu fazia uma oração. Eu pegava o Salmo 91 e eu lia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas asas, debaixo dela estará seguro. A tua verdade é escudo broquel, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Pô, irmão, quando eu olhei pro meu bolso, que eu botei a mão no bolso, eu puxei, eu tinha guardado essa oração inteira de um folheto que eu tinha ganhado dentro de uma comunidade. Então para pensar. Dentro do baile. Dentro de baile. Então aquele folheto ali era o que eu carregava como um amuleto antes, durante e depois de chegar em casa. Eu estava sempre decorando aquele salmo ali. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquela bala poderia ter me atingido. Mas Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Então Deus me guardou, Deus me livrou. E hoje eu sou grato a Deus por estar aqui, porque assim eu sou fruto, graças a Deus, de pessoas que sempre estiveram intercedendo pela minha vida durante esse período que eu tive lá fora. Entendeu? A ponto de uma certa situação, Caveirão ter entrado dentro da favela, a gente está parado numa praça, e durante essa operação que aconteceu, né, a polícia cercou 2 lados, cercou um lado, cercou o outro, e um Caveirão parou na nossa frente. Mesmo você não sendo envolvido diretamente, mas por ser emocionado e estar ali no meio, o policial colocou o bico do fuzil para fora do Caveirão, né? E a gente estava nessa praça parado. E eu lembro que eu falei assim, cara, se essa aqui for minha última oportunidade de vida, só quero pedir perdão a Deus e, tipo assim, Deus cuide da minha mãe. Porque assim, a gente estava parado, os meninos já tinham escondido droga, tinham escondido arma, tinham escondido tudo, e a gente ficou ali como se nada tivesse acontecendo. E eu falei assim, se ele atirar já era. Né? Porque dentro do Caveirão sempre tem alguém que é denominado como X9, por mais que não fosse bandido diretamente, os caras viam a gente armado, né? Falei, se ele atirar já era, acabou minha vida aqui. Só que eu não sei, irmão. Ou um anjo parou na frente do Caveirão ali, não permitiu atirar, alguma coisa aconteceu. Que ele poderia ter apertado o gatilho, sabendo que quem estava ali era envolvido, e mesmo assim ele não atirou. Mano. Então assim, Deus, eu vivi diversos livramentos na minha vida para eu ter chegado até aqui. E tu chegou a falar também, uma vez comigo, né? Que você, num baile, você ganhou um folheto e acho que você foi, meio que mexeu contigo ali. Foi próximo à minha conversão, pô. Foi próximo à minha conversão. É assim, o Bruno, olhando para a Bíblia, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vai falar que Elias entrou dentro de um deserto, irmão. Só que esse deserto de Elias era para Deus fazer uma mudança. Né? Já que a gente está falando de mudança, a gente precisa entender tudo que Deus está fazendo dentro dos períodos das nossas crises. E nem toda crise é para a morte. Tem crises que são novas etapas, novos começos, novas fases. Nessa crise que Elias vivencia, o texto diz que Elias vai deixar o seu moço do lado de fora, vai entrar no deserto a caminho de um dia e vai dar um grito para Deus. Olha o grito dele, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Muita gente não sabe, mas eu vivi um período pré-depressivo, que a minha vontade era tirar a minha vida. Era acabar com a minha própria vida. E eu vivi esse deserto, como Elias vivenciou. Só que quando Deus olha para Elias, tem uma diferença. Elias era um profeta escolhido por Deus. Tá? Elias não era qualquer um homem. Tá? Eu sempre costumo dizer que quando Deus encontra Elias, eu me pego na semelhança, acho que cada um de nós aqui Deus faz isso, porque a Bíblia diz que Elias era tisbita dos moradores de Gileade, né?
Quando você pega a narrativa da história de Elias, irmão, a cidade de Tisbe você não consegue localizá-la na Bíblia. Dentro da geografia é difícil a localização. Você sabe disso, pô. É difícil localização. Então, para você achar é difícil. Mas eu aprendi uma coisa com esse texto. Quando Deus quer te encontrar, irmão, até um baile de favela vira um culto de ação de graça para Deus. Você entende isso? Quando Deus quer te encontrar, Ele te encontra na cachaça, Ele te encontra na maconha, Ele te encontra na cerveja. Alguém disse, vai dar errado, Ele está dizendo, não, vai dar certo. Alguém disse, vai morrer no crack, vai morrer na cocaína. Não vai, porque quando Deus quer te encontrar, até o diabo tem que fazer silêncio quando Ele entra. Amém. Então, quando eu olhei para aquele cenário ali onde eu estava, eu recebi esse folheto que você falou, eu lembro que eu me deparei com aquele folheto e eu já comecei a querer chorar, porque eu tive encontro com a presença de Deus. Meu Deus. No meio de uma crise tão grande, a presença de Deus, ela me deu conforto. Foi o que Deus fez com quem? Com Elias. Elias está na crise, pedindo a morte. Deus coloca o quê? Um pé de zimbro no meio do deserto. Porque, na verdade, nem sempre a gente quer a morte. Meu Deus. Tem hora que a gente só precisa de um descanso e um refrigério. Aleluia. Então, assim, existem momentos da nossa vida, crises existenciais que nós viveremos na nossa vida, que são indícios, inícios de um novo propósito. O moço ficou do lado de fora, era o velho propósito. E o que estava para chegar na vida dele era um novo propósito. O moço, velho. E o novo seria Eliseu. Então, para o novo chegar, o velho precisou sair. Então, parece que tem hora que Deus está dizendo assim, eu vou usar esse processo, eu vou usar essa crise para transformar um todo na tua vida. E detalhe, nem todo mundo vai participar desse processo. Porque tem processo que vai ser só você e Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus sai do meio do deserto, os anjos serviram a Jesus. No meio do deserto, culto e ação de graça. Elias está no meio da crise, descansa no meio da crise, no meio do deserto. Quando acorda, mesa preparada, pão e água. Culto em ação de graça. Então, crise na vida de quem Deus tem um propósito não é para a morte. É culto em ação de graça. Talvez você que está nos ouvindo aí, Deus possa estar tocando no teu coração para dizer, fica tranquilo que essa crise aí, ela não é maior do que a mão que te sustenta. Meu Deus. Tá? Davi vai dizer no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Andasse é verbo de ação para quem é bom no português. Então ele está dizendo assim, ainda que eu andasse, não andei, mas se eu tivesse andado, não é o vale quem vai passar por cima da gente, mas somos nós quem passaremos por cima do vale. Então esse vale não tem poder de nos matar. Por isso que quando eu estava naquele baile, o som parou, a equipe parou, o pastor começou a orar, alguém entrou, colocou o dedo no meu rosto, gritou para mim, disse, jovem, Jesus te ama, tem uma obra para fazer na tua vida. E tu pensa, para onde foi a onda da maconha, para onde foi a onda do uísque, para onde foi a onda que eu estava, ali no momento acabou. Porque todas as vezes que a palavra de Deus, ela chega no ambiente, ela não tem como mudar o ambiente. Aonde a palavra de Deus chega, não tem como mudar a vida de alguém. Ela sempre vai mudar, Bruno. Por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, porque o escritor hebreu diz assim, pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, julga pensamento e as intenções do coração. Então, o que transforma a nossa vida é a palavra. E naquele dia eu tive um encontro com a palavra, a nível de eu olhar para a palavra que me foi entregue e falar assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Meu Deus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Igor, Forte, né? assim, até você chegou a falar que a onda vai embora. Foi embora. Mano, eu vivi uma experiência num culto que eu fui pregar, até lá no Para Pedro, né? Fui pregar Pastor lá. Dilcinho. Isso, Dilcinho. Fui pregar lá, cara, e enquanto eu pregava, chegou um jovem totalmente, assim, drogado, totalmente Terrível. drogado. E assim, a galera do culto até deu uma risada, assim, porque ele tava bem rindo, falando algumas coisas, né? Então ele sentou, colocaram ele no primeiro banco, por isso que eu lembrei do que você falou da onda embora, né? E, cara, colocaram ele no primeiro banco totalmente drogado, irmão. E ali eu pregando e ele, E até uma hora que, quando eu terminei a palavra, eu falei assim, alguém aqui quer reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador? Alguém quer ter a sua vida transformada por Ele? Cara, ele levantou a mão. Ali sozinho levantou a mão. E todo mundo na igreja, tipo, olhou assim, cara, ele tá chapado, irmão. Cara, aquele garoto levantou. Glória a Deus. Eu levantei ele, eu falei, você quer que Deus mude a tua história?
Ele falou, me olhando nos olhos, Érico. Eu sinto a presença de Deus. Isso é forte. Ele me olhou nos olhos e falou, eu quero. Drogado, meu irmão. Eu olhei pra ele e falei assim, ó, hoje Deus muda a tua história. E naquele momento ali eu orei por ele e falou, eu quero. Cara, aquele jovem foi embora. Foi embora. E acredito que um mês depois eu voltei lá de novo. E quando eu voltei, eu vi aquele jovem sentado no culto, glorificando a Deus, dando glória. Ô, glória! E, né, o glória dele é muito singular. Ô, glória! E eu falei pro pastor, pastor, é aquele jovem? E ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu depois daquele dia. Ele chegou para mim e falou, pastor, que horas começa o culto? Aí ele falou, 7 horas. Ele, então posso chegar às 5, arrumar a igreja até 6 e de 6 às 7 orar aqui? Primeiro amor é lindo, né? Nossa, velho. Nossa, então como você falou que a onda foi embora, né? E eu me lembrei disso, Eric. Cara, Palavra o de poder Deus. da palavra ser mais afiada que a espada de 2 gumes, né? Ela apta para discernir pensamento, intenções, Glória a juntas de Deus. medulas, cara. E olha que coisa linda, ela separa a alma do espírito. Então o cara pode ser o cara mais embriagado, o cara pode estar, meu irmão, quando a palavra chega, ela traz a sobriedade, lucidez, né? cara. Verdade. Olha que coisa linda. E você chegou a falar também, Eric, não sei se foi antes ou depois que você foi preso. Eu passei 2 processos na minha vida que isso me quebrou e quebrou minha família inteira. Pô. Meu Deus. Entendeu? Isso quebrou a minha família numa proporção muito grande. Só para fazer um paralelo do que você falou, quando, rapidinho, né? Paulo entra em Damasco, a caminho de Damasco, a primeira coisa que Deus arranca dele é a visão, né? Jesus arranca a visão dele. E a única coisa que Deus deixa aguçado é o quê? Ouvir. Que ele precisa ouvir a palavra. Ele não precisava ver. Ele precisava crer no que Uau. Jesus estava falando com ele. Então tem hora que ele vai arrancar toda a nossa visão. Meu Deus. Vai tirar toda a nossa visão terrena. Somente para focar onde? Na palavra dele. Então ele não foi conduzido pela visão, ele foi conduzido pela palavra que foi liberada. Então muitas das vezes quando Deus quiser mudar a nossa história, ele não vai mudar acerca da nossa visão, Uau. mas ele vai Sim. visar através da palavra, Aquilo que a gente da ouve, audição. né? Que a fé vem por isso, né? Por onde? Ouvir. Eu ouvi o quê? Palavra de Deus. Foi assim que Paulo foi transformado, ouvindo a palavra de Deus. Porque na verdade ele tinha um conhecimento, mas não teve um verdadeiro encontro com a palavra. É. A nossa geração tem um determinado conhecimento, só ainda não teve um encontro com a palavra. É uma geração que quer ver, mas que não Não ouve. quer ouvir. Tomé? É uma geração que quer ver, tá ali, eu quero ver, só que não ouviu. Então, toda instrução, né? Todo passo sem instrução gera morte. Gera né? morte. Por isso que, até dentro do que você falou, Jó ele fala, eu te conhecia, só que era só de ouvir falar. Então, olha o processo, ele ouvia antes Antes. de ouvir. Até ter um encontro. Mas hoje, Mas onde foi o encontro? O encontro foi no meio do no processo. processo, cara. Porque tem pessoas que às vezes para vir precisa do quê? Processo. Meu Deus. E às vezes não é necessário o processo, mas parece que a pessoa é induzida a vivenciar um processo para voltar para a presença de Deus. É. Não sei se vai dar muito tempo, mas só para pincelar, você lembra de Abraão, pô. Deus dá 4 ordens para ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. 4 ordens que nós denominamos aqui como ordem imperativa no português, né? Quando uma ordem é dada, não pode ser revogada, ela precisa de fato ser cumprida. Sim. Abraão ouve as 4 ordens, mas não caminha. E qual é o problema? É que quando Abraão não caminha, Deus precisa fazer ou dar um jeito de Abraão caminhar. E como Deus vai fazer Abraão caminhar? Abraão tem um destino. E quem tem um destino, irmão, não pode ficar parado onde Deus não quer. Uau. Abraão tem uma chamada. Meu E Deus. quem tem um chamado não pode ficar parado onde Deus já mandou sair. Vontade Abraão, de correr aqui, meu irmão. sai da tua terra, não saio. Sai da tua parentela, não sai. Meu Larga a Deus. amizade, não larga. Relacionamento que não cabe, não larga. Meu Sabe o que Deus vai Deus. fazer para trazer Abraão de volta para o altar? Tocando dentro da casa dele. Porque Abraão parece que precisa ser ferido para caminhar. Porque só depois que a casa dele é ferida que ele decide caminhar para a direção que Deus mandou. Deus. E quanta gente é assim hoje, né? Eu ia falar isso agora. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Se não for ferido, não vem para a Não igreja. vem. Se não for ferido, não vai para o culto. Se não for Uau. ferido, não vem para o altar. Então tem gente que para vir precisa ser ferida. E não tem necessidade. É. Vontade de pular aqui. É. Dá, não dá? Mano, Tem pula gente que aqui. para vir precisa ser ferida. A porta Vai. fecha, vem para a igreja. É. Dinheiro É, acaba, vem mano. para a igreja. Doença Vem para a igreja. desemprego. Ah, Deus me colocou no processo. Ô, abençoado, precisava? É. Abençoada, precisava? Não precisava.
Você passa pelo processo porque é teimoso. Uhum. Às vezes você passa por uma guerra por quê? Porque você é teimoso. Aí Deus te bota no meio do processo para ver o que vai acontecer. Aí Abraão, já não tendo mais como para onde ir, o que fazer, parece que Deus pegou a parafusa dele e foi apertando igual aperta o parafuso. Eu te aperto, mas eu não perco o propósito. Meu Deus. Eu te aperto, mas não permito você perder o destino. Então tem gente que é assim, um parafuso na mão de Deus, só funciona Uau. Forte, apertado. Meu Deus do céu. Esse assunto é de viagem, né? Ali, Eu lembro. É, muito bom. Entendeu? Muito bom. Então- Tá rajado aqui, irmão. Muito forte. Tá Pô, eu doido. lembrei de uma frase que o apóstolo Luiz Hermínio usou, que também é doideira. Né? Que ele fala assim, a Bíblia não é o nosso alimento. Nosso alimento é Jesus. A Bíblia é o nosso cardápio. Pô, quando ele falou isso, eu falei, cara, que isso faz muito sentido. Tem pô. um alimento para cada dia. Irmão. Porque eu preciso olhar aquilo dali e saber aonde eu tô me alimentando de fato. Porque quando você só olha o cardápio e não se alimenta daquilo, o que muda na tua vida? Não muda nada. Então, se eu ficar lendo só versículos, e não me alimentar e não conhecer a verdadeira, o que verdadeiramente vai tirar a minha fome, que é Jesus, vão ser pessoas, como eu estava comentando aqui, conhecem a palavra, mas não tem um encontro com Jesus. John Stott diz uma frase que ele fala assim, o autocontrole é antes de tudo o controle da mente. Aquilo que eu semei na mente, eu colho sobre as minhas ações. Então, tipo assim, tudo que eu devo semear alimentando o quê? Uhum. A minha mente. Isso aí. Porque a mente é como um computador, Bruno. Uhum. A mente, o computador, você tem a placa-mãe, você tem a memória e você tem a fonte. Se a fonte queimar, o que adianta a memória? Mas já. Meu Deus. Se a fonte queimar, o que adianta a placa? Não adianta nada, porque você precisa da fonte para ela poder dar vida ao restante do computador. Uhum. Então, se a nossa mente falhar, falha tudo. Então, por isso que a nossa mente, ela é um todo. Ela depende... Nosso corpo depende da mente. Tudo flui em virtude da mente. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, é mais ou menos isso. Então, em cima do que você me perguntou, eu virei um parafuso na mão de Deus. Que em 2010 fui preso, torcida organizada, segurei um 121 por algo que eu não cometi, estava no meio, e já dizia a vovó, quem se mistura com o porco farelo come, esquece, certeza. não tem como. Usada por Deus, né? Pô, a vovó já dizia isso, ó, quem se mistura com o porco farelo come. Nada, vai acontecer nada, nossa mente gira Até em torno- acontecer. E é bom até tu dar um recado pra galera que tá vendo, Sim. né? Porque a gente, irmão, juventude, pô, nada a ver, Embalado, mano. embalado. Nada a ver, Nada a vó. Né? Não, tá tranquilo. Não, mas eu não faço, irmão. Tá junto, vai. Vai de, como dizem hoje, vai de arrasta, irmão. Vai de arrasta. Vai de arrasta. Continua aí. É, porque mãe e vó são muito usadas por Deus, Muito, irmão. muito. Aí depois é a esposa, né? Depois a esposa, não, a esposa. Irmão, a esposa tem um negócio que Meu é Deus. assunto para outro dia. É, outro dia, outro dia. Mas a mãe e a avó, irmão, a avó dizia, quem se mistura com o porco farelo come. Até o dia que eu entrei, voltando de um jogo, tinha tudo acontecido. E detalhe, nesse jogo eu vivi algo que, assim, pra mim, foi a mão de Deus que me guardou. Foi até bom ter tocar nesse assunto. Porque durante o dia a gente teve uma incursão entre Flamengo e Vasco, torcida jovem do Flamengo, qual fazia parte, e a Força Jovem do Vasco. A gente viveu um embate na Avenida Brasil, a ponto de parar a Avenida Brasil inteira, né? O Flamengo ganhou aquele jogo, então nós conseguimos ali parar a Brasil, só que começou a dispersar, né? A polícia, e detalhe, né? Naquela época a polícia militar, ela parou do lado dos monitores, né? da torcida jovem e falou assim, vou colocar ele na mão de vocês. Só vocês travarem isso aí, fechou a Brasil pra gente. E a gente só foi pra cima dos caras e rolou a briga. Enfim, nessa dispersão eu corri, próximo ali do IAPI da Penha. Quando eu corri pra dentro de umas ruas, eu vi um Honda Civic. Quando eu vi esse Honda Civic, o pessoal falou, esse Honda Civic é dos caras da Força Jovem. Irmão, eu corri, pulei o muro de uma casa e tinha uma família lanchando, tomando café, não sei se fazendo churrasco, eu não lembro. Eu só sei que eu entrei, o pessoal ficou desesperado. Eu falei, shh, fala nada. Fica quieto, senão eu vou morrer. Quando eu olhei por entre o muro, Bruninho, Meu o Deus. cara tava com a 12 dentro do carro, irmão. Meu Deus. Cadê eles? Entraram aqui, entraram aqui, entraram aqui. Eu falei, shh, cena de filme, irmão. Eu falei, fala nada, senão vai matar a gente. Entrou aqui, tia. Fala nada. Aí a tia, não entrou aqui não. Aí o outro, eu olhei de novo, o outro tava com a pistola prateada na mão. Eu falei, irmão, tá bom. Pegaram o carro e foram embora. Irmão, ali foi mais uma vez a mão de Deus sobre a minha vida. E o que aconteceu à noite? Fui preso. Voltando do jogo, entrando no trem. O que aconteceu? Rolou uma briga, tinha um torcedor do Vasco dentro do vagão. O pessoal pegou, bateu e tal. Só que eu tava no meio, né, irmão? Por estar no meio ali, o policial pegou um, Mas meio vai que a todo mundo esmo, lá, né? né? Me levou preso. Enfim, menor de idade, fiquei 4 dias preso no Conjunto Padre Severino, na Ilha do Governador, com 16 anos. E um desespero, né, pra família e tudo mais, enfim. E quando passaram esses 4 dias eu saí. Mas saí com aprendizado.
Mas voltei a fazer as coisas erradas. Só saí da torcida organizada e depois eu fui preso em 2012 por receptação de roubo de carro. Meu Deus. Entendeu? Tipo assim, ali foi que minha vida... Só pra gente chegar no ápice, né? Sim, Nosso sim. tempo já tá Sim. quase findando. Mas só pra gente chegar aqui. O que aconteceu? Em 2012 a gente vivenciou isso. Porque em 2012 foi onde a transformação da minha mente começou a acontecer. Porque chega um momento da nossa vida que a gente fala, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Meu Deus, velho. Fui preso, irmão, quase fui pra presídio. Se não meu pai pagando minha fiança naquela época lá, uma fiança alta, eu teria ido pra presídio, respondido lá dentro, preso. Mas consegui, graças a Deus, sair, responder o processo em liberdade, né? Tava, de novo, quem se mistura com o porco farelo come, entramos no carro dizendo, vamos pra praia, vamos. Entramos. No meio do caminho a polícia parou o carro, viu que o carro era roubado, foi todo mundo preso. Eu, 3 amigos e mais 4 meninas dentro do carro. Enfim, fomos todo mundo preso, saímos no mesmo dia, pra glória de Deus, mas ficou uma marca na minha vida. E aí que a minha história entra. Porque eu já tinha perdido a força. Falei, cara, minha vida acabou. Vou ficar fechado. Não vou conseguir prestar concurso, nada. Detalhe, não roubei o carro, mas estava dentro. Eu falei assim, cara, acabou minha vida. Foi aí que Deus entrou no meio. Meu Deus. Quando tudo, tipo assim, eu chego mal vontade de me emocionar, porque eu precisava muito conseguir realizar meus sonhos. Eu tava perdendo a força para eles. Perdendo a força para bebida, perdendo a força para maconha, perdendo a força para baile, perdendo a força para mulheres. Eu falei, cara, eu tô perdido. Eu cheguei numa fase que eu não me reconhecia. A ponto de eu fumar 12, 5 maconhas por dia e não me satisfazer em nada. Tem noção disso, irmão? Que é você tá acabado por dentro e tipo assim, você não quer compartilhar com ninguém. É você entrar no período de depressão e você não conseguir compartilhar a tua depressão com ninguém. Porque você fez uma cagada tão grande na vida. Você fala assim, caraca, irmão, tive a melhor escola, a melhor educação, tudo. E agora? O que é que tu faz da vida? Tipo assim, o diabo já te dá uma opção, vai pra boca, pô. Vai fazer o que todo mundo faz. Meu Deus. Vai andar armado, que é o status que você gosta. Vai parar numa boca, vai traficar. E é isso que foi acontecendo. Aí nessa época, qual era o teu sonho? Eu sempre tive um sonho de fazer minha faculdade de jornalismo. Entendeu? Meu sonho sempre foi esse, mas eu prestei concurso. Eu fiz pra Marinha, passei, cancelaram a prova. Caramba. E aí, a mente, como é que fica? É. Você entende como é que tua mente começa a já ficar bambeada. Fiz CFN. Fiquei a um ponto de conseguir entrar. Falei, caraca, irmão, não é possível, tudo dando errado. E aí eu falei, cara, desisto. Até que, tipo assim, Deus criou uma situação na minha vida, Bruno. Em 2012 eu fui na Praça Granito, né? E não sei se o pessoal dá pra ver aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui. Esse lado aqui. Acho que é Desse aqui. lado aqui, né? Não, do de cá. Do de cá, né? Tem uma cicatriz aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui. E essa cicatriz aqui foi o motivo da minha conversão. Meu Deus. Foi onde a minha mente verdadeiramente foi transformada. Porque Deus não é que Deus não conseguiu, mas assim, Deus já tinha falado, Deus já tinha verbalizado, Deus já tinha várias vezes conseguido falar comigo através de pessoas, mas eu não estava dando ouvido, entrava no ouvido, saía no outro. Até que chegou uma fase da minha vida, dentro desse emaranhado na Praça Granito, a gente lá parado, simplesmente passou um doido, me esbarrou, me deu uma ombrada, né? Eu olhei pra ele, ele falou, qual foi? Eu falei, qual foi o quê? Ele simplesmente quebrou um copo na minha testa. Pra quê, irmão? Ele quebrou o copo na minha testa, eu entrei nele, né? Quando eu entrei nele, entrou mais um. E eu peguei os dois, pô, no meio da praça. Aí aglomerou todo mundo. Eu falei, irmão, não vai ficar assim, pô. Não vai ficar assim. Pode avisar os dois que eu vou vir atrás dos dois e vou matar os dois. Eu andava armado, eu tinha um 38 municiado dentro de casa. Então, tipo assim, que não era meu, mas ficava muito comigo. Eu lembro, Bruninho, que eu peguei aquele 38, né? Deixei guardar na minha gaveta, mas não fui em casa naquela noite. Só dei uma volta pela praça. Dei uma volta e tal. Tentamos localizar onde eles estavam. Tinha algumas informações desencontradas. Só encontrei um dos rapazes que me ajuntou, mas não fiz nada porque no final estava bêbado, ele não viu que era eu, me pediu desculpa e tal. Mas o rapaz era primo dele.
Enfim, liberei ele, a gente deu uma volta na praça e nos encontramos. Na semana seguinte eu falei, cara, eu não tô aguentando mais. Tô sem força, tô fraco. Sabe quando você já chegou no estágio que você fala assim, não sei mais o que fazer da minha vida? Foi isso que aconteceu. Você tava indo matar ele. Eu tava indo matar ele. Só que eu entrei numa semana que eu falei assim, alguma coisa precisa mudar, não tô aguentando. Meu Deus. E eu decidi ir na igreja aquela semana. Eu falei, essa semana eu vou na igreja. Eu tava com tudo armado. Quando chegou numa quarta-feira eu peguei a moto, eu e uns amigos, né? Pegamos moto e fomos dar uma volta, porque deram informação onde ele morava. Não botei a arma na cintura, deixei a arma mais uma vez em casa. E foi Deus na vida dele. Quando a gente chegou no local, encontrei uma amiga que estava parada na esquina. Eu falei, ô fulana, não vou dizer o nome dela não. Onde o Beltrano mora aqui? Ela, pô, Érico, olha ele ali lavando o carro. Eu falei, não é possível. Botei a mão na cintura. Eu falei, caraca, deixei em casa, mano. Aí botei a pistola. Aí saí, né, que eu não tinha pego. Falei, caraca, deixei a pistola em casa. Aí eu saí, falei, vai devagarzinho. Baixei o boné, botei o boné no rosto e fui devagarzinho com a moto. Quando a gente chegou perto dele, ele, não sei como ele enxergou, irmão. Ele me viu de longe. No que ele me viu de longe, ele largou a borracha, ele tava lavando o carro, correu pra dentro de casa. Eu falei, agora eu sei onde ele mora. Só que, tipo assim, a Bíblia fala que do homem vêm as preparações, os planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Provérbios, capítulo 16. Então, por mais que eu estivesse projetando algo ali, a última palavra não é minha, Igor. A última palavra não é minha, Bruno. A última palavra é de Deus. E eu lembro que eu fui para casa e na quinta-feira eu fui assistir um culto na igreja do Nazareno de Ricardo. Assisti o culto, foi uma benção, meu coração já querendo arder para entregar a vida, mas não tinha força. Voltei. Quando eu voltei, aí que minha vida teve que mudar, irmão. No meio do caminho, passei em frente a uma igreja pentecostal, cuja pastora era a comadre da minha mãe, aquela ali revelava CPF, revelava tudo. Ela me olhou de longe, irmão. Quando ela me olhou de longe, ela gritou com uma autoridade, disse, Netinho, vem aqui agora. Eu falei, lá vem, mano. Falei, é hoje que essa mulher vai falar, é livramento de novo. Bom, quando cheguei perto dela, ela me olhou. Ela falou, assim te diz o Senhor. Se tu for lá do outro lado de Ricardo para tirar a vida desse menino, quem vai morrer é você e não é ele. Meu Deus. E te digo mais, tu não vai ver nem essa criança que está na barriga nascer. Meu Deus. Minha esposa já estava grávida, quase ninguém sabia, e ela ainda revelou por bônus Meu que estava na barriga Deus. da minha esposa. E tipo assim, ninguém sabia, irmão. Só meus amigos mesmo que me cercavam ali, que estava tudo planejado, projetado. Ela falou, entrega a tua vida para Jesus, já está mais do que na hora. Eu falei, Quer mais o quê? não tinha mais nada o que fazer. Larguei maconha, larguei cigarro. No domingo eu estava onde? De joelho dobrado, entregando minha vida para Jesus. Amém. Meu Deus, cara. Então aí minha vida mudou, minha vida foi transformada para a glória de Deus. Glória a Deus. Poxa, Glória a Deus. cara. E isso é só uma parte, né, irmão? Isso é só a paz. Acredito que a gente vai ter que ter a parte 2. Em nome de Jesus. Porque, assim, aí a gente passa a entender, cara, o vazio que a gente tinha, cara, não é suprido por droga, Não é. por bebida, por amizade, por mulher. Cara, aí a gente encontra Cristo, irmão. A gente entende a suficiência nele, né? Assim, a gente é completo nele, Eric. E Verdade. hoje tem uma voz nessa nação, depois que Deus transformou a sua mente, né, Glória a Eric? Deus. Hoje o Eric é uma voz que a minha família ama ouvir, Glória a né? Deus. Eu honro muito também a sua vida onde eu vou. Eu falo, Glória cara, a ele Deus. esse cara é profeta, é homem de Deus, Glória a Deus, irmão. né? Então, eu creio, Eric, que você ainda vai escrever livro, ainda vai muito Jesus. mais. Estamos no processo aí, vai dar Tá no certo. processo? Ó, Vai sair. ó, Em nome de Jesus. Em nome de mistério. Jesus, eu creio. Então, assim, para nós é uma honra. Amém. É irmão. uma honra poder te entrevistar, né? Igor? Ouvir Muito bom, cara. um pouco daquilo que Deus fez na sua vida, Glória a Deus. né? irmão. Então, Eric, eu queria que você deixasse também um recado, né, para essa galera que tem vivido isso, né? Tem vivido uma vida dissoluta, ou até tem pensado, cara, o que eu preciso fazer, né, para ter a minha mentalidade transformada? Ou talvez já tiveram tantos livramentos, como você mesmo disse, pô, pastor, né? Eu ia para baile, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e parece que isso não startava, né? Nunca Sim. deu um... Cara, só que um dia, né? Um dia você foi encontrado por isso,
né? Você foi encontrado por Deus. E eu queria que você desse também uma palavrinha para o povo que está te assistindo Amém. agora. Amém? Você sabe que a honra é minha, né? Eu sou um admirador muito grande do teu ministério. Que Deus te abençoe. Uma voz potente. Sempre falo isso com todo mundo que Deus tem na vida do Bruno. O Bruno é muito diferente, né? Todo mundo fala, esse cara não parece pastor. Mas Deus não vê ninguém pela aparência. O Bruno é uma bênção. Deus seja louvado na sua vida, Amém, do irmão. Igor, da sua Amém. esposa. Tá bom? Mas o recado que eu queria deixar para essa geração é que ela despertasse a nível de entender que a vida é uma só, irmão. Nós vimos aí 130 vidas ceifadas, né? De pessoas que colocaram a sua mente, né? No fuzil que carregava, na pistola que tinha. Eu conheço um pouco da mente do crime. Sei que o coração de bandido é na sola do pé. O fuzil dele é o Deus dele. A pistola que ele carrega é o que garante ele. Mas a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim são mortes. O homem faz os seus planos, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Então que a nossa geração desperte a nível de entender que não dá para ficar brincando com Deus. Se Deus falou com você uma, se Deus falou com você duas, é porque Deus está se importando demais para que você hoje esteja na presença de Deus. Você não nasceu para ficar distante da presença. Você nasceu para estar próximo da presença. Olha o privilégio que Adão fez. Deus criou céus, Deus criou terra, Deus fez separações, né? Colocou firmamento em cima, firmamento embaixo, extremidades, extremidades. Só que uma coisa linda que Deus fez, Deus preparou um jardim inteiro para um homem. Meu Deus. E a Bíblia fala, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para a tua vida. Então o recado que eu te deixo é, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amém. Se arrependa dos seus pecados, entrega, Salmo 37, verso 5, o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Não perca tempo com as coisas desse mundo, elas são passageiras, mas a palavra de Deus e o reino que te espera é eterno. Amém? Amém, amém. Então chegamos ao fim, né, desse podcast, né, Transformadamente. Quero agradecer mais uma vez Tamo junto. pela sua vida, Glória evangelista a Deus. Eric Castro, Glória a meu Deus. irmão, Obrigadão. meu Tamo irmão, junto. né? Bom. Você é um cara que Eu te carrega, eu digo que enquanto eu tava aqui no podcast eu queria correr, irmão, sabe? Queria deitar nesse chão aqui e chorar, porque Glória a Deus. você carrega algo muito diferente. Glória a Deus. Também da parte de Deus, você tem uma essência, né? Você tem uma graça, sabe? Uma humildade Amém. naquilo que carrega, né? E nós somos gratos, né, Igor, por ouvi-lo, né? Receber um pouquinho daquilo que Deus depositou na sua vida, né? E você que acompanhou até agora, também se inscreva no canal. Isso aí. Amém? Deixa seu like aqui, né? Deixa um comentário aí, você que foi tocado pela presença de Deus, você que foi encontrado por Deus através desse podcast. Esse podcast aqui não é para promover a gente, não é para promover o Érico, promover o Igor, ou promover o Bruno Marinho, ou o Bruninho. Não, não. Esse podcast aqui é para que a sua mentalidade seja transformada, assim como a nossa foi. Verdade. Não é, Érico? Nossa mentalidade foi. Porque não adianta transformar o corpo. É isso aí. Se não Não transforma adianta a mente. botar uma roupa, colocar uma Bíblia debaixo do braço, se você não é bem falado na sua É vizinhança. isso aí. Sim. Isso é Sabe? consequência só. Se alguém olha para você e diz, cara, eu não vejo nada de Deus naquele cara. Então, o transformadamente é justamente para isso, para que a gente desperte e Aleluia. entenda que o evangelho não veio para transformar somente o corpo, cara. Isso aí. Glória Veio a para Deus. transformar a mentalidade, né? Aleluia. E eu queria também que o Igor falasse dos nossos patrocinadores. Isso aí, isso aí. Por último, mas não menos importante, né? É um povo que se uniu para nos ajudar, né? Então queremos agradecer aí, né? O Bom da Terra, o Renan, né? Que com a barbearia dele lá top. Barbearia RC Carvalho. Isso aí. Bom da Terra, Pode ir lá que o Matheus? Não, é o Renan. é o Renan. Renan. Isso. Amém. Pô, Deus abençoe, barbearia Top. top. Tem a tia Cláudia também, que trabalha com o Instituto de Fisioterapia, Amém. né? E tem a Fifi Zane aí, que a gente tá ali com as roupas aí Fifi cristãs, Zane. que em breve tá chegando aí. Isso aí. Sigam lá também, dá uma força. Todos eles que, como eu falei, estão nos ajudando aí. E é isso, como o pastor bem falou, ativa o sininho, compartilha, para mais pessoas serem alcançadas também, amém? É isso. Amém, família? Então, fiquem com Deus e aguardem o próximo episódio. Vai vir
Em breve. Uma pessoa top aí. Cria expectativas, Amém? cria Deus abençoe a sua vida e tamo junto. Valeu. Valeu! Tamo junto. Valeu.